Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os milagres de Jesus. Falaremos sobre milagres contra demônios. É um assunto polêmico, porém necessário para a conclusão do nosso estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Milagres de Jesus. Hoje nós estudaremos sobre milagres contra demônios. No Novo Testamento, a palavra demônios refere-se a seres espirituais hostis a Deus e aos homens. Eles são agentes de Satanás, que é o líder deles. Isso está em Marcos capítulo 3, versículos 22. Durante o ministério de Jesus, os demônios possuíam algumas pessoas que recebiam o título de endemoniados. O resultado é a grande variedade de efeitos, tais como surdez, epilepsia, nudez, etc. Jesus, porém, quebrava o poder dos demônios porque o reino de Deus estava presente nele. Tanto fazia assim mediante a sua palavra de comando. Os demônios tinham um conhecimento acima do humano. Conheciam também a Jesus. E o destino reservado para eles já estava certo. No Novo Testamento, há uma rejeição a tudo o que tem a sua base em demônios, como, por exemplo, a feitiçaria, em Gálatas capítulo 5, versículo 20, e também em Apocalipse 9, 20. E ele está relacionado também com os cultos pagãos, os cultos voltados para os ídolos. Os demônios são ativos e eles querem atrapalhar o plano de Deus. Porém, Jesus não debateu com eles, mas os repreendeu e os expulsou. Daí a importância de nós discernirmos o Espírito. Os poderes demoníacos estão destinados já para o julgamento final. Por causa disso, vamos estudar essa manifestação dos demônios contra Jesus e ver que Jesus também realizou milagres expulsando esses demônios. Podemos contar também como dos sinais de Jesus para mostrar a sua autoridade, para dizer que ele era filho de Deus e tinha poder sobre todas as criaturas e todos os seres, sejam visíveis ou invisíveis. A presença de demônios no ministério de Jesus é tão importante porque Jesus demonstrava ali a sua autoridade e o seu poder como Deus e como Senhor nesse novo reino que ele estava instaurando. Por exemplo, o endemoniado na sinagoga em Cafarnaum, em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Jesus escolheu Cafarnaum como seu quartel-general e também o seu ministério após a sua rejeição na sua cidade natal, em Nazaré. Isso causou inquietação ao inimigo, que logo apareceu contra ele. Em Marcos capítulo 1, versículo 24, nós vemos a primeira manifestação do inimigo contra Jesus. Jesus distinguiu claramente o demônio que causava desordens psíquicas. Os demônios eram e são reais. Sabiam da missão messiânica de Jesus antes dos seus discípulos, mas Jesus não permitiu que eles falassem. Em todo o território que a igreja pisar para evangelizar ou ministrar em nome de Jesus, os demônios se apresentarão porque eles são opositores à obra do Senhor. O que causou admiração nesse episódio foi a autoridade de Jesus. A vitória obtida pelo Senhor Jesus sobre os demônios compartilhou-a com seus seguidores.
quando enviou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem a cura. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 1. Novamente, quando os 70 regressaram da sua missão, relataram: Senhor, os próprios demônios nos submetem ao teu nome. Outros, além dos discípulos imediatos de Jesus, puderam usar o seu nome para expulsar os demônios. Um fato que provocou perturbação no círculo íntimo dos discípulos, mas não no Senhor. O endemoniado de Gadara. Em Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 34, temos a menção de um homem que foi possuído por um demônio que o derrubava e o transtornava. Ao sair de Cafarnaum, Jesus é contestado por um demônio. Foi para a cidade de Gadara, a uma distância de 10 quilômetros de onde ele estava. E lá, Mateus faz um relato rápido acerca de 2 endemoniados. Lucas, o evangelista, como um médico e historiador, tem interesse pelo lado humano das coisas e dá um relatório completo sobre um deles, descrevendo a história da sua doença. O Novo Testamento, contudo, não ensina que todas as doenças e casos de loucura resultem da influência e possessão demoníaca. O trecho de Mateus capítulo 8, versículo 2 e até o versículo 16, temos uma indicação disso. Ele indica diversas fontes de enfermidades, e uma das quais é a influência dos demônios, e outras não. O endemoniado, cego e mudo, relatado em Mateus capítulo 12, versos 22 a 32, diz nesse episódio que precisamos considerar o fato de que os demônios também causam enfermidades. O homem era cego e mudo. Ao ser expulso, o endemoniado foi curado. Ele voltou a enxergar. Outro ponto a considerar é a discussão causada sobre quem era Jesus. Jesus sempre foi o alvo do inimigo. O diabo procura até confundir o que está sendo realizado por Jesus como sendo dele próprio. Isso é uma forma de confundir, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, e mais ainda, os seus próprios discípulos. O jovem possesso, relatado em Mateus capítulo 17, diz que enquanto Jesus, no monte, acontece a transfiguração, lá embaixo, no pé do monte, os discípulos estavam discutindo com os fariseus acerca de um rapaz que estava sendo acometido de uma possessão demoníaca. Embaixo, o jovem já estava possesso. Jesus desce e o socorre. Muitas vezes também precisamos ir até as pessoas que estão padecendo por esses males e sob o jugo do inimigo e exercer a nossa autoridade de filhos de Deus. Não nos esqueçamos, no entanto, que sem ter estado com Jesus no Monte da Transfiguração, não poderemos ter condições de fazer nada. Aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio do rapaz porque eles não estavam em comunhão com Deus. E essa comunhão é muito importante, é muito necessária para você lutar contra o inimigo. A igreja precisa estar alerta quanto às ações dos demônios e do seu trabalho. O diabo nunca teve direito sobre o ser humano, e muito menos sobre um crente. Mas que é um enganador, todo mundo sabe disso. E vai continuar trabalhando em cima da ignorância dos crentes e das brechas que são dadas a ele. Paulo não ignora isso quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18, onde, além de descrever a armadura do crente, pede para ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Essa guerra só pode ser enfrentada com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes. Não podemos atribuir tudo aos demônios, mas jamais poderemos ignorá-los ou desprezá-los, no afã de impedir a obra de Deus. Enganos que precisam ser evitados. Engano número 1. Os demônios eram ativos na época em que Jesus esteve na Terra, mas a atividade deles está sendo diminuída em nossos dias. Quem pensa assim não está encarando a realidade dos nossos dias. Em Efésios 6,12, Paulo está falando dos crentes de todos os tempos, ou seja, todas as épocas, em todos os lugares. Engano número 2. O que a igreja primitiva chamava de atividade demoníaca, hoje chamamos de doenças mentais. A simples citação de uma definição secular psiquiátrica de um problema humano pode não estabelecer a verdadeira causa do problema. É claro que o problema neurológico, hormonal ou desequilíbrio químico devem ser explorados, mas quando nenhuma causa orgânica é encontrada, deve-se tratar de problemas espirituais. Do contrário, não encontramos os resultados desejados. Engano número 3. Os crentes não estão sujeitos à influência de atividades demoníacas. Se Satanás não pode tocar na igreja, por que recebemos instrução sobre a armadura de Deus? Paulo nos diz que devemos nos revestir da armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não pode nos tocar, mas ele atormenta as pessoas. Ele usa pessoas para nos desviar, para nos afastar de Deus. O principal objetivo dele é distanciar o homem do Senhor e não deixar que ele receba a salvação. Então precisamos estar atentos. Essa história de que não estamos sujeitos aos ataques do inimigo não é verdade. Precisamos tomar cuidado e vigiar. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, isso é o mal que deve ser evitado. Engano número 4. A influência demoníaca só se evidencia no comportamento extremado ou violento, ou no pecado grosseiro. Ao contrário, Paulo afirma que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ananias e Safira surgiram dentro da igreja com uma boa ação. Talvez qualquer um de nós teria aceito a oferta deles. O inimigo, às vezes, age sem que seja percebido claramente. É preciso discernimento. Engano número 5. A libertação da escravidão espiritual é o resultado de um confronto poderoso com as forças demoníacas. A libertação dos conflitos espirituais e da escravidão satânica não deriva de um choque de poderes, mas de um encontro com a verdade e de uma vida de íntima comunhão com Deus. Não há ordem na Bíblia para buscarmos conhecer o inimigo, mas buscarmos conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Isso está em 2 Pedro 3,18. Então, nós vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, baseados nesse estudo. Tenhamos a convicção de que o Senhor Jesus foi, é e sempre será vitorioso sobre todas as obras malignas. Na vitória dele está a nossa vitória. O que nos garante a vitória sobre o inimigo é a nossa união com Cristo e a nossa comunhão íntima com Deus e a sua palavra.
Portanto, devemos nos firmar nela, devemos nos guardar nela, devemos buscar a Deus sempre, para que nessa comunhão tenhamos forças para vencer as tentações do dia a dia. Peçamos sempre a Deus discernimento espiritual, para não sermos enganados pelas artimanhas malignas, e autoridade para repreender as investidas de Satanás. Jesus nos dá o exemplo quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos enviou como igreja, e nessa luta nós temos a resistência do inimigo. Portanto, devemos manter firmes e esperar realmente que Deus nos guarde e nos proteja da ação de Satanás. Nós não devemos temer a ação de Satanás contra nós. Pelo contrário, devemos nos guardar e vigiar a todo momento, porque certamente ele ficará ao nosso derredor tentando nos tragar. Mas nós sabemos que Deus está conosco e o inimigo não nos toca, mas ele pode deixar situações que nos atormentem, que nos deixem preocupados, que nos deixem ansiosos. Portanto, devemos vigiar e orar e buscar sempre o Senhor, porque Ele nos dará forças para enfrentar essa situação. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque somos guardados por Ti. Nós temos poder e autoridade dados pelo Senhor para vencermos todos os nossos inimigos, principalmente aqueles que nós não vemos, que são os inimigos espirituais, as artimanhas de Satanás e também as tentações a que somos acometidos todos os dias. Que o Senhor nos dê forças e nos proveja sempre a armadura do Senhor, para termos forças de vencer essas tentações. Nos guarde e nos abençoe. E se porventura alguém está passando por uma dificuldade espiritual, um problema espiritual, que o Senhor esteja repreendendo a ação do inimigo sobre ele. E que o Senhor esteja guardando e protegendo todos aqueles que estão vendo e ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos. Não deixe de curtir e, se não se inscreveu, faça-o agora. Isso é para a divulgação do nosso canal e para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que você tenha um dia feliz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.